Amém. Paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração daqueles que confiam em Deus. Que bom estar com os irmãos em uma outra manhã. Obrigado, quero louvar a Deus pela vida do pastor André, nosso pastor, pela confiança. Deus continue abençoando poderosamente. Teve o pastor Joel, os demais obreiros, servos de Deus. Estamos ali na congregação Bom Retiro, né? Lá no Primavera, final da linha, depois do Novo Horizonte. E aprova a Deus estarmos ali. Mas voltar aqui é sempre motivo de alegria. Querido, nós vamos trabalhar hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vai falar sobre dons, os dons. Vamos ler o texto, né? Como de costume, lermos o texto. 1 aos Coríntios. Carta de Coríntios eu chamo a igreja de Corinto a igreja perfeita. Igreja perfeita. Ela é engraçado que você vê várias congregações, igrejas de nomes, né? Tipo Filadélfia, até Laodiceia. Tem igreja Laodiceia, mas nunca encontrei um templo, igreja de Corinto. Sei porquê, né, pastor Davi? É estranho, né? E agora Paulo ele vai refazer. Vamos ler aqui na Bíblia o texto, por que isso? Primeiro Paulo vai falar o seguinte, olha, ele vai tratar sobre 4 pontos principais em toda a carta. É sobre a divisão, né? Na igreja tinha divisão, e depois ele vai falar sobre idolatria, alimentação, como fazer. Em seguida ele vai falar sobre casamento na igreja, relacionamento conjugal, solteiro, viúvo, que os irmãos já estudaram. Também ele trata de outros assuntos, tais como oferta, tais como o chamado, tais como a defesa do seu próprio ministério, em apenas um capítulo. 2 Coríntios é todo sobre a defesa do ministério dele, porque em 1 Coríntios alguém dizia, Paulo é um impostor, ele não é um apóstolo verdadeiro. Aí ele vai trazer algumas diretrizes que provam que ele de fato era um apóstolo, né? E ele, para fazer isso, ele diz, eu tenho muitos de direito, eu abri mão de todos, só para que vocês entendam, e também eu me senti livre para pregar para todo mundo. Isso é extraordinário, essa questão de Paulo. E agora ele vai tratar sobre os dons do Espírito Santo na igreja. Uma igreja, a Bíblia vai dizer que não faltava nenhum dom, não era perfeita? Só que também não faltava briga, confusão, porrada, né? Pensa nos obreiros fortes, né? Faltava perfeita. Eu digo assim porque de fato essa é a igreja, porque alguém quer vir para uma igreja onde encontre anjos, ainda não, irmão. Pode até achar anjos, mas caídos, né? Perfeito mesmo no céu, aí sim. Quando você passar os portões celestiais, aí é perfeito lá. Mas enquanto você estiver aqui, se preocupe apenas com uma coisa: olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o propósito da sua vida. Porque do contrário, o primeiro que você vai desviar é o olhar. Você não pode, siga. Então todo mundo tem dons e eles começam a usar os dons já de maneira para si. Primeiro problema em relação aos dons. Pastor, ter dom tem problema? Tem. E eu costumo dizer que na igreja, as pessoas que às vezes a gente tem mais dificuldade de lidar é com quem tem dom e sabe que tem. Porque normalmente uma pessoa que tem dom, ele não precisa ensaiar para fazer as coisas. Na hora que eu chego, eu vou e faço. Então, irmão, vem, não. Aí você vê, aí o dom está... E isso é o primeiro problema, porque o dom nunca é para o benefício próprio. Existe apenas um aqui que parece, mas não é dom. Que o falar em línguas edifica a si mesmo, mas não como dom.
O falar em língua, a língua que você é batizada, falar em língua edifica a si próprio. Mas quando é o dom de línguas, também não edifica a si próprio. Então, nenhum dom é dado para o benefício pessoal. Nenhum. Qual o problema? É que as pessoas pegam e dizem é meu, e não é seu. Na verdade, Deus sempre quando te abençoa é visando o outro. Até o decálogo, não matarás. Ou seja, não matarás quem o outro. Não rouba quem o outro. E daí por diante. Então, os dois vamos pensar assim, que ele vai falar sobre oferta também aqui nesse mesmo livro. Ele vai dizer que Deus enriquece pessoas para abençoar outros, ou a sua própria obra, financeiramente. Dons semelhantes. O que Paulo está dizendo é que Deus dá os dons para que você abençoe outro. Aí vamos ler o texto então para a gente ir. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentio, era das trevas, era gentios, levado aos ídolos mudo conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, primeiro ele vai dizer, quanto aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorar é não saber usar aquilo que tem. Ignorar. Eles são influenciados pelo conhecimento grego, gnose, né? Mas eles estão usando os dons ignorando a funcionalidade dos dons. Aí eu tenho, mas é meu, e já está ignorando a propósito dos dons. Outra coisa que ele vai dizer interessante, falta um verbo aqui, por causa que falta esse verbo neste versículo de número 3, gera um turbilhão de interpretação acerca de dizer que ninguém, né, portanto vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema ou amaldiçoado. Tem dois pontos para se entender. Primeiro, ele está dizendo que ninguém, e aí confunde muito, porque como é que alguém que tem um dom espiritual vai dizer que Jesus é maldito? Maldito. Se encaixa mais na outra interpretação, das pessoas usarem o nome de Jesus para amaldiçoar alguém, né? E na igreja de Corinto, isso acontecia porque era um costume cultural, o espraguejamento, né? O determinar a destruição do outro em nome dos deuses, lá da mitologia grega, agora misturado com os romanos e os próprios ali das ilhas cretenses. Agora eles descobriram que também tem dons do Espírito Santo e que olha lá que eu posso amaldiçoar alguém, né? E hoje você não vê isso, é muito diferente. Se um profeta cheio do fogo de Deus, não sei, quer dizer, de Deus não sei se é o fogo. E às vezes, se a pessoa não acreditar no que o profeta diz, ele faz o quê? Fica revoltado, né? Duro será para ti não ter me ouvido. Ele não diz duro será para ti ouvir Deus, não ter me ouvido, não ter me aceitado. E amaldiçoa em nome de Deus. E Paulo está dizendo isso aqui no início, vocês estão usando os dons ignorantemente. Ou seja, no culto um se levanta, profetiza, o outro se levanta e profetiza, o terceiro não tem espaço. E isso parece, pastor, isso é lá em Corinto, não acontece recentemente. Irmão, fui pregar numa vigília aqui na Grande São Paulo. Mas 3 da manhã se levanta um profeta. Isso aqui parece que é, mas não é piada, é sério, estava lá. Fui convidado para ministrar uma das vigílias. E se levantou um profeta e diz, eis que quem vos fala aqui é o Pai. E falou em nome do Pai. 3 minutos depois se levanta, eis quem fala aqui é o Espírito.
E o Espírito domina todas as coisas. O Pai me enviou. Só que o Pai não se calou. E aí o Espírito lá no profeta, os dois. Né? E o Espírito até disse: Pai, é hora de se calar. Interessante. Ou seja, o ministério já é meu, né? Tu já me deu, então. E ficou aquelas coisas. Irmão, pô, sério. Quem se levanta? O Filho. E disse: calai-vos, porque quem morreu na cruz e ressuscitou fui eu. Eu fiquei branco. Então você já sabe como foi que eu fiquei, né? E você vê, mas em Corinto, não, mas era isso que acontecia em Corinto. E aí, quando iam para as agressões, um amaldiçoava o outro. Tu vai ver, daqui a 3 dias tu vai ver o que vai acontecer com a tua família. Paulo disse: queridos, os dons têm propósito, os dons têm dono. Até mesmo porque a palavra dom significa presente. Não é meu, é dom. Aí ele vai dizer, versículo 4, há diversidade de dons, diversidades de dons. Aqui em 1 Coríntios, na primeira parte, ele vai falar sobre 9. Lá no final ele vai colocar uma série de outros dons. Os primeiros vêm como 9. Tá? A diversidade de dons. 5. Há diversidades de ministério. Anote essas 3 palavras aí: dons, ministérios. E o 6, a diversidade de serviço. Serviço. Capítulo 4 ele fala que há muitos dons. Capítulo 5 ele diz que há muitos ministérios. Versículo 6 ele diz que há diversidades de operações. A palavra operação aí é serviço, diaconal. O que é que ele está dizendo aí? Que o dom serve o ministério. Os dons servem o ministério, certo? Ou seja, os dons, ministério, serviço. Ou seja, o ministério, ele é princípio. Os dons é auxílio. Essa é a questão. O grande problema da nossa geração hoje é que estão fundando igrejas em cima de dons e não de ministérios. Pastores, quais são os ministérios? Está aqui no capítulo 12, só vou lá para o final. Versículo 29. E pôs Deus na igreja, primeiro por apóstolo, isso é ministério. Ser apóstolo não é dom, é ministério. Em segundo lugar, profeta. Profeta aqui, não dom de profecia, mas ministério. Profeta. Depois, dons de cura, aí entra os dons. Então, ministério vem à frente de dons. Agora, abra sua Bíblia também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Só para fazer essa distinção entre ministério e dom. E para qual finalidade e funcionalidade cada um exerce. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem achou? E ele deu uns como, primeiro, apóstolo, isso é ministério. Outros como profeta, ministério. E outros como evangelista, ministério. E outros como pastores e mestre, ministério. 5 ministérios. Para que servem os dons? Para auxiliar esses ministérios. Então não tem como um dom substituir o ministério.
Então não tem alguém aqui, Deus derrama sobre uma pessoa, 2 ou 3, dons de cura. Irmão, levanta a mão e todo mundo é curado. Só que às vezes o pastor ora pelo doente e o doente não é curado, morre. Porque na verdade o pastor, ele é o pastor das almas, né? Aí já entrega na mão de Deus. Aí quem tem o dom de curas é seguido porque é visado. Aí olha para o pastor, não. Alguém chega e diz, rapaz, quem tem que ser o pastor é tu. Não vê? A tua reunião lota. É você estender a mão, todo mundo é curado. O pastor, tu vê, acho que o pastor nem Deus não tem. O que ele não entende... O que ele não entende é que o dom foi dado para ele auxiliar a igreja debaixo do ministério. Ele não tem nada a ver com o dom pastorado, porque com o dom não, perdão, com o pastorado, porque pastorado é ministério, não é dom. Quem Deus chama ao pastorado, amigo, é pastor, vocacionado, tem a coroa de glória a ser entregado somente a ele. Quem é usado em dom pode ser usado de manhã e nunca mais na vida. Agora quem é chamado para ser pastor uma vez, nasce, cresce, morre no pastorado. Acontece que aparece um monte de gente com dom, querendo ordenar o pastor. Mandar, abrir ministérios em cima de um dom, e aí você vê os resultados. Igrejas que visam apenas dons, e se fosse para a glória de Deus, não, é que aqueles dons começam a ser vendidos. Quanto é que custa uma cura nas igrejas midiáticas hoje? Esse é o problema dos dons. O problema, se é que tem problema. Eu quero falar problema aqui no bom sentido, não de não é para ter. É para ter sim, claro, é de Deus. O que eu não posso é usar em benefício próprio ou querer substituir o dom pelo ministério. Pastor é pastor. Profeta, aí entra o profeta, não dom de profecia. Aí ministério profético. E esse ministério profético, ele aconteceu no Antigo Testamento como ofício, que nasce em Elias e termina com João Batista, o ofício profético. Só que existe o ministério profético que é gerado pelo Espírito Santo na vida de alguém que recebe Jesus e o Espírito Santo com poder e glória. Que tem a ver com ministrar a própria profecia escrita e não a profecia como dom. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que quando derramar o Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. Profetizarão. Nós precisamos de uma juventude profética. Mas não apenas usado em um dom, apenas em reuniões locais. É isso, ministério profético não é só lá na casa da irmã Maria, ou quando sobe o monte que Deus usa, só naquele grupo. Ministério profético é para ser para a igreja, para edificar o povo. É aqui no meio do povo se levanta um profeta de Deus, falar em nome de Deus, para a glória de Deus, e dizer, siga a Deus. Não é se levantar em profecia e dizer, olha, 3 da tarde lá em casa tem um café. Não é isto. Então, o ministério profético é diferente do dom. E para que serve o dom? O dom é o diácono, irmão. O dom é o diácono. Está lá a palavra, diácono para dom. Para quê, pastor? O dom é para a hora do culto. Com 3 finalidades. Exortar, consolar e edificar. Aleluia. Então estamos aqui no culto. Aí Deus diz, vou usar alguém com o dom agora. Do lado tem alguém com a alma batida.
Vai lá a pessoa, sem saber nada da vida daquela outra, coloca a mão no ombro e traz aquela palavra que lava a alma, consolação, glória ao nome do Senhor. Quando ele termina de entregar, ele nem sabe mais nada. Por quê? Porque é o dom. Não é para ele pegar, não vou levar para casa, Deus me usa de novo, vai de novo, de novo. Aí quando vê alguém chorando, já vai lá, né? E dizer que é profeta. Não é, que às vezes ele quer. Ele foi usado de fato no culto. Mas o dom não é para permanecer, pode permanecer, mas não é propriedade de quem foi usado. O ministério profético é outra coisa. Ministério profético. Senão, eu vou ter que querer, em toda oração eu vou profetizar. Sendo Deus, eu não profetizo. E eu acho que isso é o Satanás que faz isso, até para a profecia cair em descrédito. Você vê como hoje muitas pessoas não acreditam, pastor, mais em profecia. Né? Mas por quê? Por causa de tantas, eu diria, meninices, inversões. Irmão, o dom de profecia é real, é para a igreja. A igreja que não tem o dom de profecia fica sem essas três coisas, o quê? Exortação, consolação e edificação. Não pode ficar sem isto. Paulo disse, olha, se aparecer alguém, um pecador, e está ouvindo a profecia, ele vai se converter. Olha que coisa linda. Agora, o que houve é que alguém força, vê alguém triste, vou já dar uma profetizada nele, né? E os pecadores também, na maior parte, são culpados disso, né? É claro que há uma ministração, às vezes, que Deus ordena, profetiza algo para o teu irmão, mas isso às vezes se tornou muito mecânico e pode ser prejudicial. Essa é a questão. Então, como eu estou dizendo, veio alguém chorando e a pessoa acha que a pessoa está triste. Ela pode estar chorando de alegria. É como um pregador que foi convidado para pregar numa igreja e chegando lá, ele contou uma história lá, que ele estava triste, porque o macaco dele, ele tinha esquecido na estrada. Ele levantou a irmã e disse, eis meu filho, que eu te digo, o teu macaco eu já mandei alguém cuidar, e mandei dar bastante bananas para ele. Aí o pastor olhou assim e disse, irmão, o macaco é que quando eu vinha para cá, o pneu do carro furou. E eu troquei e esqueci o macaco lá. Você entendeu? É que as pessoas, não, eu vou... E até, às vezes a intenção é boa. Às vezes a intenção é boa. Mas é só por uma questão, isso não pode ser. Existe o dom de profecia, irmão. Existe o dom de profecia. E Deus quer usar a pessoa, mas no dom, sem precisar. E quando Deus fala, pode ter certeza, é real, edifica, consola e exorta também. Exorta. Ele chega e diz o que é para ser. Ele não é Deus, ele não é o Senhor. Ok. Prosseguindo, então tem os dons. Você que está com a revista, pode abri-la. Vou prosseguir aqui. Primeiro dom é sobre o dom de profecia. Existem 3 divisões aí. Corpo, alma e espírito. Essa divisão eu fiz breve. Tem outras questões aí que está colocado como dons de inspiração, dons de revelação, dons de poder. Tá? Eu diria corpo, são os 3 dons que serão usados a língua, o corpo, né? Visível, que é profecia, falar, variedade de línguas, fala também, a pessoa fala, usa a língua, e interpretação das línguas, também fala, é falada. Tá? Usa a língua e a linguagem, e o idioma, língua, linguagem e idioma. Tá? É usado fisicamente. Eu diria que tem 3, o espírito que trabalha na alma, intelecto, vai direto no intelecto humano, não pede licença,
Direto, Deus atinge direto no intelecto, que é a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Se dá no intelecto humano. Não é uma sabedoria que ele leu, não é nem a sabedoria que ele lê a própria Bíblia e ele... Não, é direto, é algo, palavra da ciência, palavra do conhecimento e discernimento de espírito está no intelecto, é dom. É para uma coisa que não está escrito em nenhum lugar, não tem nenhuma faculdade, não tem ninguém que antes o fez, e Deus trabalha naquela pessoa. Exemplo, pastor, um rei doido da cabeça, não era doido não, Nabucodonosor, era quase. Ele sonhou, e de manhã ele disse, rapaz, eu sonhei, mas não lembro o que eu sonhei. Vou chamar meus magos, adivinhos, astrólogos, todo mundo. Reuniu toda a seu séquito e disse, eu tive um sonho essa noite. Só que eu não lembro do sonho. Não sei nem o início, nem o meio, nem o fim. E eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Mas não só o que eu sonhei, o que significa. Irmão, rapaz, o cara botou os seus servos em maus lençóis. Quer dizer que o senhor sonhou, não lembra, e a gente tem que dizer o que o senhor sonhou e o que significa. E olha que se não disser, a cabeça de vocês rola. Que coisa terrível. Aí alguém diz assim, rei, só nos conte o sonho, que aí a gente... Se eu não contando o sonho, fica mais fácil interpretar. Aí ele pegou corda. Ele disse, vocês querem me enganar, porque se eu contar o sonho, vocês podem dizer qualquer coisa. Amanhã, meio-dia, está todo mundo com a cabeça fora do corpo. E aí encontro Daniel e conto a história. E Daniel era um dos escolhidos, não sei porque não estava naquela reunião. Aí Daniel disse, não se preocupe. Deixe me dar só algumas horas, até amanhã. Daniel chama Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, e vão orar. Palavra da ciência. Isso não está no livro, isso não está na faculdade, não está nada na Babilônia. Só Deus sabe o sonho de Nabucodonosor. Daniel não vai ler nada sobre aquilo, mas ele ora. Quando ele ora, Deus responde. Ele diz, está tranquilo, pode me levar à presença do rei. Chega na presença do rei e diz, bom dia, rei, ou majestade, né? Eu sei o que o senhor sonhou. Sabe, sei. E sei também o que significa. Sabe, sei. Quem te disse? Ninguém me disse. Aonde tu leu? Não li em lugar nenhum. Por quê? Porque existe o Espírito de Deus que revela a profundidade do homem. Até mesmo aquilo que ele não lembra, Deus sabe o que você sonhou. E o que eu sonhei? Você sonhou com uma estátua muito grande, cabeça de ouro. O rei regala os olhos e diz, eu sonhei mesmo com uma estátua de cabeça de ouro, peito de prata, isso mesmo. A barriga e parte das pernas de bronze, isto mesmo, a parte de prata, bronze, a parte de baixo, ferro e barro. O rei fica pálido e diz, foi isso que eu sonhei. Onde tu descobriu? Isso é a palavra da ciência, rei. Isso é a palavra do conhecimento do que ninguém conhece na terra. E o que significa? Significa que a cabeça é o Senhor. Deus te colocou rei sobre todos os reis. E depois o peito de prata, um outro reino que virá depois de ti. E o de outro reino, e até outro reino. Foi isso mesmo que sonhei, Daniel. Só que o senhor não lembra mais de uma coisa. O quê? Que ele ficou empolgado, já que eu sou a cabeça de ouro. O que tu não lembra é que uma pedra sem mão caiu no pé da estátua e a estátua desabou.
E quando a estátua desabou, aquela pequena pedra se tornou um monte e encheu toda a terra. E ele diz o que significa? Significa: o teu reino terá fim, o outro reino depois de ti terá fim, os outros 3 reinos depois de ti terá fim, mas aquela pedra não terá fim, porque o seu reino é eterno. De quem ele falava? Do Senhor Jesus Cristo, que o seu reino não tem fim. Aleluia! Isso é o dom da palavra da ciência. Ninguém sabe, Deus dá esse dom. Na igreja tem uma causa para resolver. Ninguém sabe como, o que fazer, quem está certo, quem está errado. De repente vem uma palavra. Essa palavra resolve tudo. Exemplo, Salomão. 2 mulheres dormiram juntos, tiveram os filhos juntos, né? E um dos bebês morreu. Aí a que viu o bebê dela morto, pegou o bebê da outra que estava vivo e disse: é meu. E aí chegaram diante do rei: não, o bebê vivo é meu. Ela disse: não, é meu. E ficou aquela: de quem é o bebê? Ninguém sabe, porque só estavam as 2. E uma disse que o filho é dela, e outra diz não. Trouxeram para o rei Salomão. Salomão olhou: o que fazer? Não, pega o bebê, dá para... Não. Aí ele disse: seguinte, pegue uma espada, parta a criança ao meio e dá uma banda para uma, outra para outra. Aqui dizia que era mãe, não era. Disse: por mim tanto faz, pode partir, nem eu nem ela. A mãe disse assim: não entreguem para ela o bebê, eu prefiro perder do que matar o meu filho. De quem é a mãe? Ou quem é a mãe? Fica claro. Uma palavra de sabedoria, que eu diria que hoje precisamos tanto na igreja para resolver tantos problemas. Irmão, é tanta coisa que um disse daqui, disse de lá, e se a gente for tomar a partida, amiga, é complicado, que a gente pode tomar o partido errado. Agora, o dom da palavra da sabedoria dirá o que fazer, e vai acontecer certo. Então, por que Deus deu os dons? Para edificar a igreja. Deus tem palavra de sabedoria para dar à sua igreja. Não sei como resolver. Alguém vai dizer: não sei como resolver. O Espírito vai revelar e vai dizer: tem um homem aqui, tem um vizinho, tem alguém ali, tem alguém lá, tem alguém da igreja que tem uma palavra que resolve isto. Quando o faraó teve sonho, ninguém sabia o problema que viria sobre a humanidade. Lá está José, sendo usado no dom da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. Mentiras, enganos na igreja. Agora no Novo Testamento, está lá Pedro, diante de Ananias e Safira. Venderam uma propriedade e disseram: vamos dar tudo. Na hora, no meio do caminho, ele pensou: rapaz, é muito dinheiro, vamos dar só a metade? Aí Safira disse: é verdade, a outra metade eu vou comprar um sapato, né? Concordou. Quando ele chega, está aqui o dinheiro. Pedro é usado nesses 2 dons. Ninguém encontrou para Pedro, mas está lá o Espírito que revela todas as coisas. Disse Ananias: se tu vendesse, ficasse com o dinheiro, não era teu? Ele disse: era. Então por que tu mente a Deus, ao Espírito de Deus? Morreu. Caiu, morreu. Foi a viúva, acho que mais rápido da história. 3 horas só que ela ficou viúva. E sem saber ainda. A Bíblia diz: 3 horas depois chega a mulher. E Deus dá uma chance para ela. Por quanto vocês venderam a propriedade? Portanto, aí Pedro novamente diz: vocês mentiram ao Espírito de Deus. O mesmo que levaram teu marido, te levarão também. Caiu e morreu. Isso é palavra da ciência. Diante de uma situação que ninguém sabe o que fazer.
Aonde é que está a verdade? Aonde é que está? Deus sabe todas as coisas. É por isso que Ele deu a igreja. Por isso que os dons é para auxiliar o ministério pastoral. Não tem como ele ser o questão. Vamos lá. Palavra da interpretação das línguas. Variedades de línguas, interpretação de línguas. E esses todos já falei. Aqui dons de... que no campo da revelação. Propriamente dito, não tem o dom de revelação. Pastor, aquela pessoa tem o dom de revelação. Não, existem revelações, mas nenhuma parte da Bíblia tem dom nessa nomenclatura. Existem revelações, tá? Mas dom de revelação, na relação aqui, não aparece. Eles entram nesse campo aqui da palavra da sabedoria que eu acabei de dizer para os irmãos, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Que espírito é esse? Que às vezes, tenho que entender que espírito é esse. Alguém confunde isso aqui. Mais uma vez numa vigília. Vigília é lugar de bênção, né, irmão? De revelação é muito interessante, vigília. Parece que os espíritos aproveitam para descer tudo ali, né? E numa dessas vigílias, estávamos orando, e alguém começou a falar em língua, mas bem trípica. E foi assim, Deus disse assim, olha, se aproxima dessa pessoa. E quando eu me aproximei dessa pessoa, ela caiu possessa. Era um demônio que estava ali, imitando. Mas isto é pelo Espírito de Deus, eu não posso julgar. Em outra vigília também, eu vi um obreiro, um ia falando e o outro ia assim. Falando em língua e o outro ia assim. Eu chamei ele. Amigo, o que você está fazendo? Ele disse, não, estou vendo se o Espírito é de Deus mesmo, que a Bíblia manda. Eu disse, rapaz, estou nessa carnalidade, tu não vai saber nunca. Tá? A Bíblia manda provar o Espírito, mas não pela sua mente, ficar ouvindo. Não. Porque aí as pessoas confundem muito isso aqui. O que, pastor? Reação com a ação do Espírito Santo. Tem até vídeo aí na internet, né? Um bando de bobo colocaram. Olha, na igreja pentecostal, o povo pulando, santando, dançando, caindo, aí coloca do outro lado do terreiro de macumba. É a mesma... Irmão, é não saber a Bíblia, nem conhecer nada. Tem nada a ver reação humana com a ação do Espírito Santo. Pastor, me diga então, se alguém é cheio do Espírito Santo, resolve colocar 7 cadeiras dessas em cima uma da outra, colocar no ombro e sair correndo, é do Espírito Santo? Ele está cheio do Espírito Santo? Sim. Agora, dele pegar as cadeiras e colocar em cima, não, o Espírito não mandou, é uma reação dele. Sansão, cheio do Espírito Santo, ele não pegou o portão de Gaza, colocou na corda e subiu a montanha, para quê? Nada a ver. Ele está cheio do Espírito Santo. A reação dele não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que as pessoas confundem é a reação humana com a ação do Espírito Santo. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo, amigo, não para, pula, grita, taca a cabeça na parede. Tem a mesma outra pessoa do lado cheia do mesmo Espírito, põe a cara na parede e chora. Quem é que está com o Espírito Santo? Os dois. Os dois. Agora, não, isso aí não é de Deus, não. Não é isso, amigo. É reação humana. Tem pessoas que, quando está muito alegre, chora silenciosamente. Outro, e principalmente porque o Pentecoste caiu no Brasil como uma luva, coisa boa, porque o brasileiro já é isto. Qualquer coisa, né? Isso é muito bom. Agora, o que as pessoas julgam, como eu digo, é a reação. Às vezes eu sou uma pessoa até introvertida, não gosto muito, diria. Não, isso não é de Deus, não. O Espírito Santo não faz assim. Não faz. Primeira ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Quem olhou de fora disseram que eles estavam o quê? Embriagados.
cambaleando. Você já viu um embriagado, um doido, na ponta da outra na rua, certo? É assim, só que é a reação humana. A ação foi que o Espírito encheu-os. Eles falaram em novas línguas. Receber o poder é a ação, a reação, amigo. Cabe a cada um de acordo com o seu temperamento. Se eu quero pular, eu pulo. Se eu quero gritar, eu grito. Se eu quero adorar de joelho, eu adoro. Mas se eu quero fazer como Davi, se o problema é a roupa de rei, eu tiro a roupa e vou adorar a Deus. Mas é uma reação de Davi. E não a ação do Espírito Santo. Todo mundo cheio do Espírito Santo agora, tira a roupa e começa a dançar. Não. O problema é isso, é que querem colocar também experiência como doutrina. Essa aqui gera aí. Aí isso tem inibido muita obra e o agir do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo não é bem-vindo em muitos lugares, porque estão confundindo reações humanas com a presença dele de fato dentro do coração. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar uma das suas mãos, que eu entendo o Espírito Santo de Deus me trazendo essa palavra aqui, muito forte. Muitos têm rejeitado a pessoa do Espírito Santo por causa de reação de outros. Lamandaraga Súria. Mas o Espírito Santo é o único que pode te levar até Deus. O Espírito Santo é o único que pode te revelar toda a verdade de Deus. O Espírito Santo é o único que pode te dar força contra o pecado, contra os demônios, contra todo o mal. O Espírito Santo de Deus. Lamandaraga Saramanduriébia. Pastor, então por que no terreiro de Macumba a reação é igual? A reação é igual. Lá é o espírito maligno. Mas a reação é igual porque é humana. Precisamos discernir isso aqui. A ação do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, a ação do Espírito Santo na vida de Paulo é totalmente diferente na vida de Pedro. Totalmente diferente. Eles agem diferente, mas pelo mesmo Espírito. É isso que está dizendo aqui. Então não confundamos isso daqui. Não confundamos isso daqui. É muito. Agora, se for pelo Espírito se tem esse dom, aí você vai ver. Agora eu quero deixar um texto, 1 João capítulo 4, a primeira parte. Ali está bem claro o que é um Espírito de Deus e o que não é Espírito de Deus. Irmão, se uma pessoa, fica muito claro aquele texto ali. Agora, eu tenho que ter o dom de discernimento, eu preciso. Aí eu vou entender se é de Deus ou não, mas não pelo meu julgamento, porque eu gosto ou porque eu não gosto. Porque eu acho legal ou porque não acho legal. Porque eu vim de uma igreja tradicional ou vou para uma igreja tradicional? Não, vou sair da Assembleia de Deus porque numa igreja tradicional lá não tem esse negócio de movimento. Ouvindo uma tradicional, chegar aqui não se encaixa porque tem movimento. Nada a ver. Isso é uma percepção sua, é um querer seu, um gosto seu. Não do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e não abrir a boca. E ser bem edificado. Agora, eu tenho dia que quando realmente a manifestação do Espírito, a vontade é pegar as 14 cadeiras, não é só 7, pôr na costa. Irmão, quando você sente a liberdade do Espírito de Deus, principalmente de saber que Ele te perdoou, te lavou, é melhor pular, gritar cheio do Espírito de Deus, porque, final de semana, e muitos crentes fazem isto. Vou beber socialmente, tomar um vinho para resfriar a cabeça. Aí pode pular na igreja, na presença de Deus, é escândalo. Final de semana vai para ir para a praia, para outro lugar. Aí pode beber, ficar um pouco doido da cabeça. Isso não é escândalo. Eu diria para você, melhor é pular na presença de Deus, renovado, cheio do Espírito de Deus. E ter a mente sã.
pensamentos puros, do que aqui e acolá está dando volta por onde não deve. Essa é a grande diferença. Correndo aqui, já encerrando. Operação de milagres, dons de poder. Esses três trabalham na questão mais do espírito. Enquanto um é mente, é corpo, língua, corpo. O outro intelectual, alma. Os dons de poder é no espírito. Dom de poder, cura, operação de milagres e fé. Fé como dom. Não a fé salvífica, nem a fé natural e nem a fé sobrenatural, mas a fé como dom. A fé como dom é algo que Deus faz imediatamente. Deus faz imediatamente. Eu creio, Deus, imediatamente o resultado está ali. Não é para crer para depois. Essa é a fé, é da esperança que gera o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza do que se espera. Essa é a fé, eu diria. Como dom é para agora. Está lá de dedo. É dom. Precisa? Então é agora. Você clama o nome de Jesus pela fé e o que precisa fazer é feito imediatamente. Eu lembro da irmã. Como, pastor? Crer no sangue de Jesus. É dom. Ela foi evangelizar e o vizinho dela tinha um cachorro Rottweiler, mais grande e brabo. E ele com maldade com a irmãzinha. Ela bateu na porta e disse: se você não for embora, eu solto esse cachorro, vai te morder, te devolver. E o cachorro era grande. Rapaz. E não é que ele soltou o cachorro mesmo. Ele veio terrivelmente, ela só disse: sangue de Jesus te repreenda. O cachorro caiu durinho, morreu. Na hora. Isso é fé como dom. Não é a fé da esperança. Ó, Senhor, tu vai me livrar do... Não, o cachorro já está aqui, irmão. Não dá de ter essa fé agora como esperança. A fé como dom é imediata, é para algo instantâneo. É algo que não está nem na fila, às vezes, a pessoa, e chega. Está nem na fila. Instantâneo. Na casa de Jairo, Jairo disse: ó, se tu for na minha casa, Jesus, tu vai curar a minha filha. Então, Jesus disse: então eu vou contigo, bora. Dá de esperar. A mulher do fluxo de sangue, não. Ela só tocou. Quando tocou, foi curada. Ela não disse: vai na minha casa, eu quero. Não, Jairo pediu para Jesus ir na casa dele. Então, é a fé que ele cria que dá de esperar. Não é a fé como dom. Da mulher do fluxo é como dom. Eu só preciso tocar. Eu não vou conversar com ele. Eu não quero que ninguém me veja. Eu não direi para ninguém. Eu só sei que o que está aqui, se eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Aleluia. E ela vai e tocou. Na mesma hora ficou curada. Então eu tenho que entender até, se eu vou orar por alguém, o que eu estou usando? Se tenho o dom, irmão, não vai curar amanhã não, vai ser agora. Vai ser agora. Tá? Agora. Pedro chega na casa de Tabita, né? Está morta. Você acha que os irmãos já tinham orado? Vamos esperar para o último dia. Fé da esperança, na ressurreição. Marta também. Né? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar, mas no último dia ela crê. A fé... não como dom. Jesus usa a fé como dom. Tira a pedra. Lázaro. Lá vem Lázaro. Pedro na casa de Tabita. Está todo mundo chorando, ele diz: não, fiquei. Pastor André, um dia desse, pregou uma mensagem muito linda sobre isso. Né? Subiu. Daqui a pouco, cadê o irmão Pedro? Está descendo aí. Eles escutam o barulho de pé. Só que é de 4. Pedro segurado na mão de Tabita. O que é que aconteceu? Fé como dom. Ela ressuscitou. Está aqui. Pode servir o café. Não é orar para Jesus ir ressuscitar, para Jesus ir curar lá. Jesus usava muito a fé como dom. Triscou está curado. Triscou está curado. Então, a fé como dom é para algo imediato. Tá? É algo instantâneo. Tem a fé, como já disse, a fé salvífica para a nossa salvação. Sobrenatural, a fé
que é a fé em si de Hebreus, e esta como dom. Por último, fecharemos aqui. Para que agora finalidade, funcionalidade? Para que os dons? Para que os dons? Para unir a igreja. Os dons são para unir a igreja. Você é usado em dons, você é usado em dons, você é usado em dons para que o corpo de Cristo apareça. Eu, no momento que uso o dom em meu favor, o problema começa. Repito isso aqui. Deus te deu um dom para você usar. Só que se você disser que é seu, quebra o propósito. É para o bem do outro. Então, por exemplo, quem trabalha com casais aqui na igreja, para abençoar outros casais. Quem trabalha com missões, você vê sempre que é visando o bem do outro, não para si. E todos podem ser usados. Romanos capítulo 12 tem uma relação de dons do Espírito Santo também. Até ofertar é dom. Eu achei um dom estranho, esse é novo, não tem como botar na Bíblia, mas um dom de casamento, de uma irmã. Não é profecia, irmão, porque não existe profecia para casamento, né? Alguns acreditam, mas que biblicamente está na Bíblia que não. Deus só deu uma mulher para um homem só. Pegou Eva e deu para Adão. Primeiro problema, Adão coloca a culpa em Deus. Aí Deus diz, pois é, a partir de hoje, não dou mais mulher para ninguém. Deuteronômio está escrito, cada um case com aquilo que agradar aos seus olhos. Então, pronto, né? A única que ele deu, Adão disse que deu errado, né? Mas essa irmã, eu cheguei para pregar nessa igreja e ela, pastor, eu preciso que o senhor me dê uma oferta de R$50. Eu disse, sim, mas qual a finalidade? Para mim casar um casal aqui. Aí eu fui procurar a história daquela irmã, ela já casou mais de 30 casais. Ela arrecada, vende bolo, vende bala, vende tudo só para casar quem na igreja não tem condições. Eu achei tão maravilhoso aquilo. Ela se oba, não tem, ela sai procurando, e acabou os da igreja, casou todo mundo, ela sai na rua, você quer casar? Eu te ajudo, eu vou lá, pago. Olha que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Mas para você ver como você pode ser usado na obra de Deus. Irmão, imagine Deus adornando a sua igreja com os dons espirituais. E você sendo alvo e dizer, pastor, eu estou aqui, eu sei que este é meu dom. Mas se eu não tenho, eu ainda não sei. Paulo diz, busque então, você vai encontrar. Você vai encontrar para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que não podemos é cruzar os braços e achar que Deus não opera mais, porque Deus opera na minha e na sua vida. Somos o corpo de Cristo. Você pode ficar em pé, por favor, para nós orarmos? O Espírito Santo nos envolve, o Espírito Santo nos vê. E eu quero orar por alguém aqui nessa manhã. Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui nessa manhã. Eu não sei o que te fizeram. Isso é uma palavra que Deus entroniza no meu coração agora. Eu não sei o que te fizeram. O que o Espírito te diz é, não fui eu. Não fui eu que te frustrei, não fui eu que te decepcionei. Não fui eu quem te enganei. Para você pegar o dom do Espírito Santo e dizer, não usarei mais. Você não tem o direito de pegar aquilo que Deus te deu e fazer como aquele moço da parábola do talento, enterrar. Aleluia. Lamandaracasuria.
Eu entendo o Espírito Santo dizendo aqui que é uma manhã de restauração, de chamados, de dons, eu diria até de ministério. Você não pode mais ficar parado, porque enquanto você está parado, alguém está morrendo por sua causa, alguém está sofrendo por sua causa, alguém vai perecer, porque Deus te chamou e Ele já entregou nas tuas mãos. Você não tem o direito de enterrar aquilo que não é o seu. O Espírito me diz aqui, eu sei que é espinhoso, eu sei que gera dores e lágrimas, mas se todo mundo parar de fazer só por causa dessa adversidade, quem vai realizar a minha obra? Aleluia. E Deus está dizendo para você, me dá assim, Jesus, eu acredito, Senhor. Minderigai. Se você pode, põe a mão sobre o seu coração, porque Deus está convocando pessoas aqui, e em visão Ele me mostra nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acredito nas revisões de Deus, nas revelações de Deus. Nós somos uma igreja que nasceu de visão. O pastor André falou no início aqui, foi por profecia. Há uma terra, há um projeto, há alguém no caminho, alguém vai sustentar, alguém vai fazer. Não vamos acreditar em quem diz que parou. O Espírito não parou, o Espírito é eterno. Ele ainda levanta, Ele ainda restaura, Ele ainda usa. Tocará na tua voz para você cantar como ninguém, profetizar, pregar. Esta é a igreja edificada pelo Espírito Santo. Aramando ricaia suriaba. Aleluia. Deus me mostra bem aqui, à minha esquerda agora. Meu Deus. Uma espécie de lanças e escudos amarrados nas lanças, estão em pé, sem ninguém estar segurando. Está bem aqui, eu consigo ver isso agora. Aleluia. E o Espírito me dá o entendimento aqui, dizendo que essas lanças é de alguém aqui. Lanças e escudo nesta manhã, Deus está dizendo para alguém: pega a tua lança e o teu escudo, porque é uma batalha para você vencer. Há pessoas para você libertar das guerras. O diabo está matando, mas Deus está te chamando, e nesta manhã Ele está te capacitando com armas espirituais, com armas do céu, com arma que Ele deu à igreja. A nossa milícia não é contra carne nem sangue, e as nossas armas não são físicas, são espirituais, poderosas em Deus. Você que acredita nisso, levante as suas duas mãos agora, em nome do Senhor Espírito Santo de Deus. Toque em nossos olhos para vermos. Em nome de Jesus, os dons é da igreja. Os dons é teu. Pega o dom que Deus te deu e usa para a glória do seu nome. Use, porque é só agora que vamos usar. No céu não vamos precisar mais de dons, é agora. É agora que você precisa ser usado em profecia. É agora que você precisa ser usado em dons de cura. É agora que você precisa de uma palavra de sabedoria. Quantas pessoas estão morrendo porque não sabem o que fazer, mas Deus vai olhar para você e diz: eu tenho uma mulher, eu tenho um homem ali que pode trazer uma palavra para mudar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Teu nome e nos dons que o Senhor deu à Tua igreja. Adorna a Tua igreja com os dons nesta manhã. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu levantarás homens e mulheres, moças, rapazes, jovens, profetas, com visões de Deus. Aleluia. Aqueles que olharão para o problema e não dirão não tem mais jeito, mas dirão tem jeito.
Aqueles que dirão, vai ter jeito para essa sociedade, vai ter jeito para essas pessoas, vai ter jeito para essa família. Mas por que você diz que vai? Porque eu sei o Deus do céu que revela o profundo e o escondido. Enquanto você só olha o problema, alguém usado em dor, que Deus mostra a solução. E eu digo para você, você é alvo dos dons de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia.